Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Vamos para mais uma aula de anatomia? Pois é, a partir de agora a gente vai ver anatomia óssea, começando com anatomia da coluna. Como vocês já sabem, meu nome é Celi Anderson e sou tecnólogo em radiologia. Vamos nessa ver anatomia da coluna? Ossos da coluna vertebral. Primeiramente, vocês lembram o que é coluna, certo? Coluna é aquele espinhaço que temos nas costas, beleza? Que chamamos de coluna vertebral. A coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal, que vai de lá do crânio até a pelve. Então, você vem daqui do crânio até lá embaixo, a cintura pélvica, que vocês também conhecem como bacia. Ela é responsável por 2/5 do peso corporal total e é composta por um tecido conjuntivo e por uma série de ossos que chamamos de vértebras. Cada ossinho daquele que compõe a coluna, nós chamaremos de vértebras, certo? As vértebras, elas são sobrepostas, ou seja, fica uma em cima da outra. Pelo fato de ficar uma em cima da outra, por isso que vai se chamar de coluna, ok? A coluna vertebral, ela é constituída por 24 vértebras. Aqueles ossinhos que eu acabei de falar para vocês, que fica um em cima do outro, serão 24. Beleza? E vocês vão chamar esses ossinhos, que fica um em cima do outro, de vértebra. Então, eu vou ter lá, ó, 24 vértebras, mais o sacro, mais o cóccix. Junto com a cabeça do externo, a costela, que é o esqueleto axial. Tranquilo, galera? Só para relembrar, coluna vertebral, vocês também conhecem como espinha dorsal, que vai da cabeça até a pelve, que vocês conhecem como bacia. Nada mais é que a cintura pélvica. Beleza? Existem diversos ossos, um em cima do outro, que está formando uma coluna. Esses ossos, vocês vão chamar de vértebras. Olha aqui, ó. Mais uma vez, deixei atrás da canetinha. Aqui. Aqui a coluna vertebral. Tá? Vocês têm 24 vértebras. Mais o que? Olha aqui, ó. O sacro, é essa partezinha daqui, tá vendo? E o cóccix, que é isso aqui embaixo. Ó. Ok? A coluna como um todo, cada pontilhaço que eu tô fazendo aqui de vermelho, são os ossinhos que eu falei para vocês. Tá vendo? Esses ossos aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu pontilhando. Observem aqui eu pontilhando. Ó. Esses ossos aí, vocês vão chamar de vértebras. Tá? Se vocês contarem aqui, vocês vão ter 24 vértebras. Vamos destrinchar a coluna vertebral? A coluna vertebral, ela vai se dividir em cervical, torácica e lombar. Cervical, torácica e lombar. Ok, galera? Mais uma vez, a coluna vertebral vai se dividir em vértebras cervicais,
vértebras torácicas e vértebras lombares. Não tem como vocês errarem isso. E é bastante fácil. Porque vocês sabem que essa parte aqui de cima é a parte o quê? Cervical. A parte do meio, onde fica localizado o tórax, vocês vão chamar de torácica. E a parte lá de baixo, vocês vão chamar de lombar. Certo? Vamos falar primeiramente das vértebras cervicais. Ok? As vértebras cervicais vai possuir 7 vértebras. Anotem aí. As vértebras cervicais irão possuir 7 vértebras, ou seja, 7 ossos, um amontoado em cima do outro. Vai começar desde a primeira vértebra. A primeira vértebra, ela tem um nome, assim também como a segunda vértebra. A primeira vértebra, vocês vão chamar de atlas, ok? É essa vértebra aqui de cima. O atlas é a vértebra que vai encaixar na cabeça, certo? Que vai encaixar no forame magno. Ah, professor, o que é forame magno? Forame magno é justamente um buraco que fica na cabeça. Todo buraco que vocês têm no corpo que não seja articulado, ou seja, que não junte uma parte óssea com a outra formando um buraco, vocês vão chamar de forame. Nosso corpo, ele é cheio de buracos. Ou seja, nosso corpo é cheio de forame. Para que serve o forame? O forame tem diversas serventias. Como, por exemplo, encaixar um osso em um outro. É pelo forame que estará passando ali, ó, as veias, as artérias. Certo? Então vamos lá. Os ligamentos. Então, o atlas estará encaixando no forame magno. É a primeira vértebra que encaixa na cabeça. Beleza? A segunda vértebra da coluna cervical, vocês vão chamar de axis, que fica logo abaixo, aqui ó, logo abaixo do atlas. Então, a primeira vértebra, vocês vão chamar de atlas, ou também conhecida como C1. Por que C1? Cervical 1, ou seja, primeira cervical. A segunda vértebra, vocês vão chamar de axis, também conhecida como C2, ou seja, segunda cervical, ou melhor, segunda vértebra cervical. Tranquilo? E a terceira, professor? Como é que a gente vai chamar? Pronto. A partir da terceira, é só você colocar o C de cervical mais a numeração da vértebra. Por exemplo, na cervical, possui o quê? 7 vértebras. Então, você já sabe que o atlas é o C1. O axis é o C2. Beleza? Então, resta o quê? Se são 7 vértebras, C3, C4, C5, C6 e C7. Fechamos as vértebras cervicais. Agora, a gente vai para a vértebra
torácica. Quantas vértebras nós temos na vértebra torácica? Na vértebra torácica teremos 12 vértebras. Ok? Vértebra torácica, nós teremos 12 vértebras. Cada uma também com uma denominação. Olha lá, ó. Logo abaixo da C7, olha aqui, logo abaixo da C7, vamos ter, ó, a T1, ou seja, torácica primeira. E aí você vai até a 12ª vértebra. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Pronto. Eu tenho aí, ó, as 12 vértebras torácicas. Não tem dificuldade. Cervical. Cervical, você tem 7 vértebras. Ok? Vocês vão conhecer, vocês vão denominar cervical com a primeira letra da palavra. Qual é a primeira letra da palavra? C. Com a quantidade de vértebra que tiver. Então, eu tenho da cervical C1, C2, C3, C4, C5. Lembrando que a C1 é conhecida como Atlas e a C2 é conhecida como Ax. Aí a gente passa para a vértebra torácica. Primeira letra da palavra torácica. Qual é? T. T de torácica. Então eu vou de T, vamos lá, de T1 até a T12. Após a T12, nós vamos ter as vértebras lombares. Quantas vértebras lombares nós temos? 5 vértebras lombares. A mesma coisa. Você vai pegar a primeira letra da palavra lombar, L, e associar com a quantidade de vértebras. Começando sempre da primeira. Olha aqui a T12. Tá vendo a T12? E aí a gente vai começar aqui, ó. L1 até a L5, porque são 5 vértebras lombares. L1, L2, L3, L4, L5. Fechamos aí as 24 vértebras. Se vocês somarem 7 mais 12 mais 5, 24 vértebras. Beleza, galera? Tranquilo? Terminou? Não terminou. Por quê? Porque ainda vamos ter o que ali, ó? A sacral e a cóccix. Ou seja, o cóccix. Então aí, ó, na sacral, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Na sacral, que é essa parte aqui, vamos ter ali, ó, de 1 a 5 vértebras. Certo? De 1 a 5 vértebras. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você vai ter, pega lá, a primeira letra da palavra sacro. Qual é a primeira letra da palavra saco? Sacro. Qual é? É a letra S. Então eu vou ter, ó, S1, S2, S3, S4 e S5. Beleza, galera? E eu tenho então aí, ó,
as 5 vértebras sacrais. E vamos finalizar com o cóccix. O cóccix, a gente vai ter aproximadamente de 3 a 4 vértebras. Assim como assim como o sacro, o cóccix são vértebras fundidas. Não é outra palavra que vocês estão pensando. Fundidas. O sacro, você vai ter ali, ó, as vértebras fundidas, ou seja, unidas, beleza? Você não tem ali articulação como na vértebra cervical, torácica e lombares. Calma que eu vou explicar para vocês o que é articulação. Então eu tenho no sacro ali, ó, como eu já disse para vocês, do S1 o S5. O cóccix, tá vendo aqui, ó? Ok? O cóccix. Observou aqui o cóccix? Vamos ter ali, ó, de 3 a 4 vértebras fundidas. E aí, a mesma situação, ó. O cóccix, você tem ali, ó, C1, C2, C3, C4. Beleza? Cuidado para não confundir com a cervical. Porque a cervical vamos ter 7, 6. E no cóccix vamos ter 4, 6. Beleza, galera? Então eu disse a vocês que eu ia explicar o que era articulação, não é isso? O que é articulação? A articulação é o encontro de um osso com outro osso. Por exemplo, o C1 ele vai encontrar com o C2, correto? O C1 ele vai encontrar com o C2. Ele vai se articular com o C2, ou seja, o Atlas ele vai se articular com o Ax. No meio aqui, ó, você vai ter uma articulação. A gente vai ver com mais calma lá na frente, beleza? Então, olha lá, gente. Superiormente, a coluna, ela vai se articular com o osso occipital. O osso occipital, galera, isso a gente vai ver em anatomia do crânio. Beleza? Mas eu já adianto para vocês. O osso occipital, vou mostrar para vocês. É esse osso aqui, ó. Tá vendo? Peguem aí vocês. Podem pegar. Aqui, tá vendo essa protuberância aqui? É o osso occipital. Peguem aí vocês. Peguem aí, ó. Occipital. Beleza? Então, a coluna ele vai se articular com esse osso na parte inferior, ok? E vai articular até lá o osso do quadril. Qual é o osso do quadril? Ali a cintura o que? Pélvica. Ou que vocês conhecem como bacia. Porém, bacia é uma palavra que a gente não utiliza mais. Muito embora alguns médicos utilizem, mas anatomicamente é uma palavra que já caiu em desuso, porque bacia é para lavar roupa, beleza? Então aqui é o que? Cintura pélvica, ou também conhecido como pelve. Então a coluna ela vai se articular inferiormente com o osso occipital até lá a cintura pélvica, correto? A gente já viu que a coluna vertebral ela vai ser dividida em 4 regiões. Anotem aí. A coluna cervical, ou desculpa, a coluna vertebral, ela vai se dividir em 4 regiões: cervical, torácica,
lombar, sacro e cóccega. Vamos lá de novo? Cervical, torácica, lombar, sacro e cóccega. Beleza? Nós vamos ter o que aí, ó? 24 vértebras total, mas dividindo elas, vocês vão ter o quê? Mais uma vez, eu quero que vocês falem comigo. Vamos lá. 7 cervical, 12 torácica, 5 lombar, 5 sacral e 4 cóccegas. Vamos lá? 7 cervical, 12 torácica, 5 lombar, 5 sacral, 4 cóccega. Mais uma vez, para fixar. 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e cerca de 4 cóccegas. Você pode ter ali entre 3 a 4 cóccegas. Beleza, galera? Ficou bem claro para todo mundo? Acredito que não ficou dúvida nenhuma. Lembrando que as primeiras vértebras cervicais, ou seja, a C1 e a C2, a primeira vocês vão chamar de Atlas e a segunda vocês vão chamar de Ax. Tranquilo? Beleza? Trouxe essa imagem aí, ó, coloridinha, para ilustrar melhor. Olha aqui, ó, mais uma vez. É para que vocês não esqueçam, ó. 7 cervicais, 12 torácica, 5 lombar, sacro, que temos o quê? 5 sacral e aproximadamente 4 cóccix, tá? Botem aí, ó. 5. Põe aí 4. Tranquilo? Tem como errar? Não tem. Essas são as regiões e vértebras da coluna vertebral. Ok? A coluna vertebral, galera, como a gente deu lá na primeira aula, aconselho a vocês a dar uma revisada na primeira aula, no nosso a nossa primeira videoaula, tá? Se possível, terminando essa aula, peguem lá a primeira aula e assistam de novo. Por quê? Porque pode ter coisa que vocês irão esquecer e lá na primeira aula você vai relembrar, certo? Então, observem o que eu estou pedindo para vocês. Terminando essa aula, assistam novamente a primeira aula. Beleza? Quando a gente fala de coluna vertebral, a gente vai falar de curvatura. Falamos também de curvaturas, ok? E dependendo dessa curvatura, pode vir causar uma determinada patologia. Beleza? Então, olha lá, ó. Em uma vista lateral, a coluna vai apresentar várias curvaturas consideradas fisiológicas. São elas lordose, cifose e escoliose. Já ouviram falar nesses 3 nomes? Acredito que está bem mais na cabeça de vocês a cifose. Bem mais na cabeça de vocês a cifose. Talvez não pela cifose, mas pelo fato de chamar de corcunda. Um exemplo, uma pessoa corcunda, ela tem uma curvatura na coluna excessiva. Todos nós temos um determinado grau de curvatura. Todos nós. Porém, existem pessoas
que esse grau de curvatura ele é mais excessivo. Mas vamos aprender como é que a gente consegue identificar um indivíduo com lordose, um indivíduo com cifose, um indivíduo com escoliose. Mas lembre, todos nós temos as três. Mas existem pessoas que é mais visível, porque tem um grau mais avançado. Certo? Então vamos lá. Cervical. Na coluna cervical, certo? Vamos ter ali, ó, a lordose. Você tem na torácica a cifose. Você tem na lombar a lordose. Você tem na pélvica a cifose. Vamos voltar. Nós não temos regiões da coluna. Para cada região vai ser atribuído essa curvatura. Quando a curvatura for na cervical, ela pode ser, ou melhor, ela será uma lordose. Ok? Cervical, uma lordose. Torácica, na coluna torácica, uma cifose. Na lombar, uma lordose. Na pélvica, uma cifose. Ok? Na vista anterior ou posterior, lembrem, anterior a parte da frente, posterior a parte de trás, tá? A coluna vertebral não apresenta nenhuma curvatura. Quando ocorre essa curvatura, vamos chamar de escoliose, ok? Vamos chamar de escoliose. Mas vamos lá. Como é que a gente vai identificar o que é uma lordose, uma cifose, uma escoliose? Vamos nessa? Lordose. Quando vocês identificar uma pessoa que tem a curvatura da coluna para dentro, ok? Curvatura da coluna para dentro, você vai ter uma lordose. Como é isso, professor? Mostra aí pra gente. Assim, ó. Ok? Consegue observar? Deixa eu levantar. Então, dessa forma aqui, ó, a curvatura da coluna para dentro, vocês vão chamar de lordose. Quando a curvatura da coluna for para fora, cifose. Como, professor? Mostre aí, ó. Lembra do Corcunda de Notre Dame? O Corcunda de Notre Dame tinha uma hipercifose, porque ele era assim, ó. Tá vendo? E quando a coluna for em forma de S, vocês vão chamar de escoliose. Beleza, galera? Ficou tranquilo? Não é difícil, não. E aí, professor, você já me mostrou a coluna, já falou das vértebras, já sei de qual essoteado cada região, quantas vértebras são, já sei as curvaturas que essas vértebras apresentam, mas até o momento você não me falou da função da coluna. Tranquilo, galera. Vocês sabem quais as funções da coluna vertebral. Primeira função, não necessariamente nessa ordem, beleza?
proteger a medula espinhal e os nervos espinhais. Lembra que a medula espinhal, ela fica dentro. Não é isso? Suportar o peso do corpo. Observe aí as pessoas, as mulheres, que têm a mama bastante avantajada, né? Bastante grande. O que acontece com a coluna? A tendência é ela ficar, ó, a tendência a coluna dela, ela ficar em uma posição de cifose. Não é isso? Descer. Por quê? Porque a mama, que a coluna, ela aguenta o peso do corpo. No momento que tem uma mama avantajada, né, a mama, ela é densa, ela é pesada. Então ela vai fazer que a coluna, ela se volte para a frente. Ok? Fornecer um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô para a cabeça. Ou seja, é na coluna que a cabeça ela se encaixa. Exercer um papel importante na postura e locomoção, ó, postura, ou até mesmo uma má postura, né? Que a maioria das vezes a gente fica assim, arriado, né? Assim. Quando a gente vai encostar em uma cadeira, a gente se encosta como? Não é isso? E a locomoção. Observe que alguém na família, com certeza, alguém de vocês tem na família uma pessoa com problema de coluna. Com certeza. Isso se vocês mesmos não tiverem, ou um ou outro de vocês tiverem. Não é verdade? Vocês conseguem andar direito? Não. Vocês não conseguem andar direito. Se vocês tiverem alguma dorzinha de coluna, algum problema de coluna, vocês não conseguem andar direito. E dependendo da dor da coluna, vocês não saem nem do lugar. Suas pernas não movem. Observe que muitas vezes, e você tem um exemplo bem claro, vocês moram no interior, aí tem pedreira, né? Para quem mora no interior, tem pedreira, tem rios. Para quem mora na capital, aqui em Salvador, por exemplo, ou em outras capitais, você tem aí alguns lugares, na verdade, né, que tem o mar, né? E geralmente as pessoas gostam de dar saltos, né? Os molequinhos gostam de dar saltos, não é verdade? E se eles não derem o salto correto, eles vão com a cabeça direto no banco de areia. O que vai ocorrer ali com a coluna cervical, ela vai, ó, é como se uma vértebra estivesse entrando da outra, atingindo a medula espinhal, a medula óssea. E aí o que vai ocorrer? Aquele indivíduo ele pode ficar paraplégico ou tetraplégico, dependendo da lesão. Vai conseguir andar? Não conseguirá mais andar. Por isso que a coluna exerce um papel importantíssimo para a locomoção. Beleza? Serve também de ponto de fixação para as costelas e a cintura pélvica e o músculo dorsal. Ó, as costelas, elas são ligadas à coluna. Tá? As costelas, ela estará sendo ligada à coluna. O músculo peitoral, tá vendo? Ela vai, ó, ligar a coluna. Ok? Ela vai ligar a coluna. E a cintura pélvica vai encaixar a coluna. Lembra da cabeça à cintura pélvica? O encaixe dela é lá da cabeça à cintura pélvica. Mais uma vez, que vocês conhecem como bacia. Mas toda vez que eu falar agora a cintura pélvica, vocês vão lembrar de bacia, mas não vão falar mais bacia. A partir desse momento, eu esqueço a palavra bacia. Vocês também esquecerão a palavra bacia. E agora a gente só vai chamar de cintura pélvica. Esqueçam, bacia não existe. Bacia é para lavar roupa.
A partir de agora, a partir desse exato momento, não falamos, não iremos mais pronunciar a palavra bacia, somente cintura pélvica. Combinados? Combinados. Ok? Bata aqui todo mundo. Bateu? Fechou lá? Um abraço. Vamos lá. A coluna cervical, ou desculpa, a coluna vertebral, também ela vai proporcionar flexibilidade para o corpo. O que é essa flexibilidade? É o movimento do corpo. Você pode, flertir para trás, flertir para frente, flertir para os lados, fazer aqueles alongamentos, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, ela também vai lhe dar essa função. Beleza, galera? Lembra agora que eu cheguei para vocês e falei daquele molecote, né? Daquele meninote que pulou ao rio abaixo, ou à pedreira, ou ao mar. E que uma vértebra chocou-se com a outra. Lembram? Para que no dia a dia essa vértebra não choque-se com a outra, nós vamos ter o quê? Os discos vertebrais. Olha aqui ele, ó. Esse disco vertebral, ele vai ficar entre uma vértebra e outra. Ok? Então, os discos vertebrais, ele é constituído por um disco fibroso periférico, composto por tecido fibrocartilaginoso, que vamos chamar de anel fibroso. É uma substância interna, elástica e macia, que vamos chamar de núcleo pulposo. Ok? Quando vocês ouvirem falar de núcleo pulposo, vocês vão lembrar do disco intervertebral, que vai ficar localizado sempre entre uma vértebra e outro. Esses discos vão estar formando ali, as articulações e vai permitir o movimento da coluna vertebral e vai absorver os impactos. Olha os discos aqui, tá vendo aqui um? Olha outro, sempre entre, uma vértebra e outra. Ok? Então vamos lá. O papel do disco vertebral é justamente permitir que não haja o atrito de uma vértebra com a outra. No momento que esse disco vertebral está gasto, uma vértebra vai encostando na outra. E aí vocês conhecem essa palavra bico de papagaio? É justamente isso aí. É o desgaste do disco intervertebral, no qual uma vértebra encosta na outra, como se ela estivesse se arranhando, tornando-se um bico. Beleza? A partir de agora, vocês já sabem o que é um disco intervertebral, de que ele é constituído por quê mesmo, galera? Pelo tecido fibrocartilaginoso. Ok? Ele possui uma substância interna elástica e macia chamada de núcleo pulposo. E serve para quê? Para que uma vértebra não entre em atrito com a outra. Serve para quê? Ela vai servir para permitir os movimentos da coluna vertebral. Tranquilo? Aí a gente falou das articulações do corpo vertebral. Lembra que eu falei lá na frente, lá atrás, na verdade, sobre a articulação, o que seria uma articulação? Eu disse que lá na frente a gente iria falar de novo. Olha lá aí, articulação dos corpos vertebrais.
Os corpos vertebrais estão unidos pelo ligamento longitudinal anterior e posterior, tá? E pelos discos intervertebrais. Esses ligamentos é que estará ligando, ok? Uma vértebra à outra. E quando a gente fala do ligamento longitudinal anterior, ele é extenso e resistente. Possui feixe de fibras longitudinais que vai se estender ao longo das faces anterior do corpo da vértebra, lá do ápice da C2, da segunda vértebra, da cervical, até o sacro, que vai ficar localizado lá onde na bacia não, prometemos que não iríamos falar mais de bacia. Vai ficar localizado lá onde, até o sacro, que fica localizado aonde? Lá na cintura pélvica. Beleza? Olha aqui, ó, ligamento longitudinal anterior. Observem aí, ó, é esse ligamento aqui. Tá vendo aqui? Ó, ele vem descendo, tá? Ele vem descendo, certo? Aí vamos ter também os ligamentos amarelos. Esses vão estar unindo-se às lâminas das vertebrais, lá do ápice C2 até o primeiro segmento do sacro. E esse ligamento amarelo, ele vai possuir uma elasticidade que vai servir para preservar a postura. Observe aí o ligamento amarelo. Ó, tá vendo aqui? Ele vai de lado C2 até o sacro. Beleza? Vamos ter o ligamento longitudinal posterior, que vai ser localizado no canal vertebral, tá? Do ápice, lá, ó, do C2 até o sacro. Olha lá o ligamento longitudinal posterior. É esse aqui, ó, fica na parte de trás, tá? Ou seja, ele vai estar ligando, galera. Ele estará ligando ali, ó, a vértebra à outra. Entre a vértebra e a outra vértebra, nós vamos ter aqui os discos. Então, é esse ligamento que vai fazer essa ligação, ok? Esse ligamento aqui, ele pode se romper. Pode se romper. Um momento que se rompe um ligamento desse aqui, ó, você vai ter sérios problemas na locomoção. Beleza? E aí a gente tem o ligamento nucal, o nome já está falando, nuca, na verdade, é uma membrana fibrosa que estende-se da protuberância occipital. Lembra da protuberância occipital, mais uma vez? Olha cá ela, ó. Tá? Então, da protuberância occipital até a sétima vértebra cervical. Ou seja, vai ter o ligamento lá, ó, do occipital até a última vértebra cervical. Olha aqui, ó. Olha o ligamento aqui. Tá vendo aqui? Ok? E aí, finalizamos a nossa aula de hoje, que foi anatomia da coluna. Valeu, galera? Dê uma estudada, vamos fazer o exercício agora para poder estar fixando. Não esqueçam que a coluna vertebral, ela é, assim como as outras partes ósseas do corpo, bastante importante. E vocês só vão poder saber o nome de cada vértebra dessa, né? É muito fácil, mas vocês vão saber o nome se vocês estudarem. Beleza, galera? Um abraço a vocês e até a nossa próxima videoaula.